Glória a Deus. Deus abençoe a vida da Thalita. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Em nome de Jesus. Vamos estar recebendo nessa noite o pastor César. Convidei ele a estar nessa noite nos trazendo o ensinamento da palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus, vamos orar, apresentar a vida dele nas mãos do Senhor. Oremos. Pai querido, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Neste momento o teu servo irá assumir-se essa tribuna, este microfone, para nos trazer um ensinamento que vem da parte do Senhor. A minha oração, Senhor Deus, usa ele, Senhor, nessa noite. Usa o teu servo para dar um direcionamento à minha vida, dar um direcionamento, ó Deus, à vida dos teus filhos, que se faz presente aqui nessa noite. Pai, dá a ele, ó Deus, a direção e a graça, ó Deus, do teu Espírito, ó Deus. Este é meu pedido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, Joel, no capítulo de número 2. Louvamos ao Senhor pela misericórdia que Ele tem nos concedido de estarmos mais uma vez dizendo que Ele é bom e que a sua bondade dura de eternidade a eternidade. Como diz o Salmo de número 136. O Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Eu vou ler e os irmãos acompanham o verso 12 do capítulo 2 até o verso de número 17. Diz assim: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção e oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, e os que mamam saiam a noiva da sua recâmara, e o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre os alpendres e altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança aos apróbrio, para que as nações façam escânio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, pela bondade do Senhor nesta noite. E eu creio, Senhor, na Tua ação poderosa. Conta conosco, Jesus, e nós contamos contigo, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus pela a grande graça do Senhor para com as nossas vidas. Lá fora a coisa está boa, né? Está chovendo bastante, mas graças a Deus por isso. É melhor assim do que sem.
Deus sabe que nós necessitamos, principalmente o brasileiro, de 4 estações do ano para que a gente possa ter uma vida saudável. Já pensou se fosse o tempo todo só de chuva, né, Matica? Ou só de sol, ou só de, como é que chama? Outono, inverno, alguma coisa assim. Então, 4 estações para a glória de Deus. Muito bem, meus irmãos. Esse texto que eu li vai falar sobre alguns períodos, né? E correção de Deus à nação ou o povo de Judá por intermédio desse profeta Joel. Profeta Joel, ele foi chamado para trazer algumas correções, principalmente aos cabeças de povos, das tribos, que estavam vivendo em dias difíceis, dias aonde o povo estavam se voltando para outras preocupações e estavam esquecendo do principal propósito do povo. Era agradecer a Deus, olhar para trás e ver as maravilhas que Deus já tinha feito no meio do seu povo. Deus já tinha aberto o mar 4 vezes. Deus já tinha tirado o seu povo com mãos fortes, né? Lá do Egito, Deus já tinha feito maravilhas por intermédio dos profetas, dos anciões. A casa do Senhor era a casa onde o povo tinha um local aonde congregar, buscar a presença de Deus, e Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava, aonde Deus mostrava a sua face, não literalmente, mas por intermédio de um poder visível, por milagre alcançado pelo seu povo, por sinais, né? Então, nós vemos aqui nesse texto que o profeta Joel, ele traz a atenção aos anciões que eles deveriam voltar ao quê? A se quebrantar diante de Deus. E aí nós trazemos para os dias atuais a necessidade que nós temos de reconhecer de que há um Deus, há um Senhor, que Ele não está a serviço das nossas petições, não está a serviço das nossas vontades, mas Ele é um Deus que Ele ainda faz conforme Ele fez lá no passado, e Ele ainda exige unicamente, exclusivamente, um tempo para que Ele possa ser adorado. E só existe um motivo de Deus ainda falar à igreja do Senhor, é que os únicos que podem adorar, eles têm vida, e essas vidas não estão, aleluia, ocultas diante de Deus, estão aqui nessa noite. Estão aqui nessa noite. Porque a razão da nossa existência é porque Deus não fez o homem máquina. Deus não fez o homem para que ele pudesse manipular. Deus fez o homem para que o homem pudesse adorá-lo, e ele dá liberdade ao homem a decidir. E as decisões, às vezes ela traz prazer, mas ao mesmo tempo ela precisa ser controlada. Vou dar um exemplo, não vai valer para vocês. Gente, cada ano que passa, parece que os valores pessoais estão acima dos valores espirituais.
Joel estava tratando de um povo que estava olhando para trás, esquecendo da promessa que está na frente. Hoje os valores estão invertidos. Os prazeres do mundo estão mais atraente do que o prazer da adoração. O prazer de satisfazer pessoas está mais aflora do que satisfazer a vontade de Deus. É uma palavra pastoral. E aí nós olhamos para o contexto. Qual é o contexto? Qual é o melhor momento que nós buscamos a presença de Deus? Quando nós colocamos na balança, qual é o melhor dia que a nossa oração parece que ela tem mais autoridade, parece que ela tem mais prazer? É quando nós estamos quebrando. E o quebrantamento quer dizer que houve uma quebra de resistência. E a quebra de resistência é tornar fraco aquilo que está forte. E aí nós olhamos para o contexto que nós vivemos, que nós estamos nos tornando forte fisicamente, tornando forte financeiramente, tornando forte nas decisões pessoais, e estamos tornando fracos diante de Deus. E as fraquezas que nós estamos vivendo são fraquezas de não renunciar, de não reconhecer que existe um ser superior a nós, que não precisa de nós, mas Ele nos escolheu para ser o teu povo, para ser os teus filhos. Aleluia. Que diria nós? Se nós tivéssemos filhos da geração que nós estamos vivendo. Nós olhamos para os nossos filhos e nós já achamos falhas. Imagine Deus olhar para uma nação, para um povo que não tem, aleluia, alegria, prazer de dizer: o meu Senhor é a razão de eu estar de pé, por isso eu tenho razão também para agradecer. Aleluia. Só existe uma forma de agradecermos ao Senhor: é adorá-lo. E a adoração, ela não vem de qualquer jeito. A adoração, ela só vem por intermédio de esforço. É isso ou não é, pastor? Se eu não abrir mão do meu eu, a adoração, aleluia, ela continua sendo adoração e eu continuo sendo o meio. Por quê? Nós estamos o tempo todo murmurando, reclamando e dizendo dos porquês de Deus não agir. E aí eu olho para esse texto e eu vejo, aleluia, pessoas rasgando as suas vidas particulares, buscando resposta, mas não acha. Sabe por quê? Não buscou da forma correta. E o texto ele vai dizer para não rasgar o vosso coração e não as vossas, ou seja, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Sabe o que eu enxergo com isso? É o que impede o quebrantamento, é um conceito errado do que significa adoração ou santidade.
Qual é o conceito errado a respeito da santidade? É eu achar que a minha santidade está na forma que eu me apresento, na forma que eu reajo a determinadas coisas. O meio que eu vivo, os louvores que eu escuto, as pregações que eu ouço, as doutrinas que são aplicadas em determinados lugares, são tantas. Conceito errado. Adorar, lançar palavras, ouvir louvores, ouvir movimento e achar que está adorando. Não, a adoração, a santidade, ela está quando eu entrego a minha vida ao Senhor. É quando eu digo: Senhor, eu quebro a minha resistência, mas eu quero que o Senhor seja a minha força. Aleluia. Esse profeta, ele vai dizer: diga ao fraco, tu é forte. Mas para mim dizer que você é forte, eu preciso estar forte. Para mim dizer que você tem que ir, eu preciso estar na frente. Aleluia. Para mim falar para alguém se levantar, eu preciso estar de pé. Então o conceito errado de santidade é achar que o meu jeito adora a Deus. A santidade nem sempre é alegria. Aleluia, a adoração nem sempre é alegria. Jó disse: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não estava com seu celeiro cheio, Jó não estava com teus filhos à volta da tua mesa, Jó não estava com os teus servos do teu lado, Jó tinha perdido tudo, mas ele disse: Deus não tem culpa. Quem tem culpa, aleluia, aleluia, quem não entende Deus. Eu preciso entender Deus. E o conceito errado de santidade é eu achar, aleluia, por eu orar demais, por eu ter uma vida abastada, eu estou garantido diante de Deus. Só que tem uma correção. Em Hebreus capítulo 12, versos 14. São dois conceitos que não há conselho maior para você e para mim. Quando alguém chegar para você e falar qualquer coisa ou contra alguém, você pode dizer: tende paz com todos e a santificação, sem a qual você não verá o Senhor. Se essa paz ela não gera alegria, as pessoas, pastores, estão desanimadas, semblante caído, já não tem mais prazer de cumprimentar o seu irmão com um sorriso no rosto, é de cabeça baixa. Sorria, tenha alegria do Espírito na vida. Não faça por obrigação. Santidade, ela precisa ter um conceito correto, já vou falar dela, aleluia. Segunda coisa, conceito errado de quebrantamento, é não andar na luz. Não andar na luz, isso é um conceito errado de santidade ou de quebrantamento. Por que nós estamos falando isso? É porque João ele está dizendo: olha, quem não anda na luz está fora, está em pecado. Porque nós somos filhos da luz. Então o conceito errado é eu andar reclamando o tempo todo, eu não ver a luz de Deus na minha vida, eu só consigo ver trevas, não consigo ver saída para os meus problemas. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite: mudamos o conceito de quebrantamento diante de Deus.
Pedro, ele achava que estava na luz. Ele achava que estava vivendo o que ele tinha falado um pouco antes. Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse: Pedro, hoje Satanás te pediu para se andar com você. Eu não permiti, porque eu te conheço. É o conceito totalmente ao inverso do que Jó pensou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó negou, ou Pedro negou. Pedro andou nas trevas, paralelo com a santidade. Vendo a luz, mas em trevas. Andando nas trevas, olhando a luz. Mas Jesus não abandonou. Jesus não abriu mão do Pedro. Jesus saindo lá do cenáculo onde ele estava sendo acusado. Jesus, ele, à distância, no meio da multidão, sendo espancado. A Bíblia diz que Jesus virou. E olhou para Pedro. A luz olhou para Pedro com um conceito errado de luz, que ele estava nas trevas, mas a luz raiou. Oh, glória! A luz raiou, não foi o exterior, a luz raiou no coração de Pedro. E essa luz resplandeceu, aleluia. E quando Pedro viu, aleluia, aquele olhar penetrante, a Bíblia diz que Pedro, ele se quebrantou, ele se voltou para Deus, ele entendeu o que significa santidade. E ele, a partir daquele momento, o Pedro já não era mais o Pedro que negava, não era mais o Pedro que cortava a orelha dos outros, não era o Pedro sanguinário, era o Pedro que Jesus pode dizer: apacenta as minhas ovelhas, porque a luz, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Terceira coisa, conceito errado de quebrantamento. É falta de disposição para renunciar. Quem nunca precisou renunciar a alguma coisa? As tuas renúncias doeu menos do que a minha? Porque toda renúncia dói. Só que Jesus, ele não se importa, ele não está disposto a passar colírio, ele não está disposto a passar, como é que chama aquele metiolate antigo lá que ardia, mas sarava. Não, Jesus não está disposto. Uma coisa ele está querendo de cada um de nós: renuncia a si mesmo, e assim toma a sua cruz diária. Renunciar dói, porque você tem que conhecer a sua cruz. Porque tem conceito errado do que é renúncia. Eu vou renunciar o quê? Eu vou renunciar aquilo que mais ou menos me traz tristeza. Jesus chegou para os discípulos e disse: segue-me, larga tudo, renuncia. E outros disseram: eu quero servir a Jesus. Jesus falou: o que você tem que fazer antes? Faça. Você não serve para ser meu discípulo, você não renuncia antes. Jesus abriu mão de muitas pessoas que queriam seguir ele, como discípulos. Uns disseram: eu quero me despedir dos meus pais.
Outros disseram, deixa eu enterrar os meus antequeridos. Outros disseram, eu quero te servir, mas era só pelo alimento. Muitos querem servir ao Senhor, mas eles não entendem o conceito santidade. Ele não entende o conceito andar na luz. Ele não entende o conceito renunciar. E quem não entende esses 3 princípios, ele não entende a prática de largar a mão do pecado para viver a santidade de Deus. Ter prazer na prática do pecado é um engano. Isso é um conceito errado de quebrantamento. É trazer sobre si o conceito de que o pecado, ele tem nível para ter julgamento. Mas pastor, como você vai apontar os pecados? Como que funciona isso? Na literalidade. É nas pequenas coisas, porque crente não, nem todos, a maioria dos crentes não pega nas coisas grandes, só pega nas coisas pequenas. Aponte uma, crente que só anda debaixo de desculpa. Por que você não foi para o culto, meu irmão? Senti falta de você. Não, sabe por quê? Eu fui dar uma volta no quarteirão, aí um vaso me parou. E ele me segurou. Quando eu vi, passou 1 minuto. Aí eu falei, não vou chegar atrasado. Outros. Ixi, Jesus, vou parar aqui. Faz uma lista aí, depois vocês pensam. Se tratando de nós. Somos especialistas em fazer pequenos delitos. E os pequenos delitos, ele não traz satisfação, porque todos os delitos, há um coração dizendo, não está certo. Há um espírito que diz, não está certo. Mas nós resistimos, porque nós temos um conceito errado do que significa quebrantamento. Segunda coisa, agora, quais as marcas de uma pessoa que tem, aleluia, um coração quebrantado diante de Deus? Vamos ler um texto? Põe aí, queridos, Tiago no capítulo 4, do 6 ao 10. E a igreja vai ler juntos para a glória de Deus. Vamos lá? Já está aí? É isso aí? 1, 2, 3. Antes. Ele não começa esse verso dizendo, ele vos exaltará. Como que ele começa? Porque o conceito é, humilha primeiro, para depois ser exaltado. E o conceito de um quebrantamento errado é não reconhecer essa sequência.
E o conceito certo do que é quebrantamento é saber que primeiro eu me humilho diante do Deus Todo-Poderoso e Ele, não outro, não o que eu tenho, não o que eu faço, mas é o Senhor, Ele nos exaltará. E essa exaltação não está no bem material, não. Essa exaltação é quando você está adorando, Deus tem projeto com você, Deus já tem algo que você tem que executar para Ele, e Ele exalta o seu nome, assim como Ele fez, aleluia, o rei Uzias. Porque nós olhamos o rei Uzias só como que morreu, né? Mas o rei Uzias, nos seus primeiros anos de reinado, a Bíblia diz que o rei Uzias, ele foi conhecido, exaltado, ele foi reconhecido nos 4 cantos da terra. Por quê? Pelas suas obras, pela forma que ele se apresentava, como ele tratava as pessoas. Só que, querido, a humilhação, ela não pode largar a nossa vida. Tem que ser, tem pessoas querendo se tatuar por aí, e tem muitos defensores. Debates, devo, não devo, faço ou não faço. Só que tem uma foto legal que a gente pode tatuar. Vou falar até baixo, senão o povo ouvir lá fora. A primeira frase ali, ó. Humilhai-vos perante o Senhor. Mas essa tatuagem, ela não é com tintas. Ela não é na pele. Essa tatuagem, ela tem que ser no coração. Porque ela tem que ser permanente. Quando ela é permanente, inevitavelmente vem a exaltação. Por quê? Deus, Ele é o mesmo hoje. Desculpa, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não precisa, aleluia, aleluia, de tempo para dizer que está sempre disposto a te abençoar. Ele está sempre disposto, mas é necessário reconhecermos que somos dependentes de Deus. Agora, quais as marcas de uma pessoa quebrantada? Primeiro, quando ela erra, imediatamente ela já diz: cometi um erro, e eu preciso consertar. Disposição para consertar aquilo que fez. Quando eu tenho disposição, primeiro, eu entendo quem é Deus, sei quem Ele é e o tipo de juízo que Ele aplica a quem não sabe se humilhar, ter disposição para consertar os seus erros, voltar para trás, reconhecer, aleluia. Queridos, e reconhecer é muito mais do que o conceito de você achar que está certo. Ixi, forte, né? Porque tem pessoas falando: não fiz nada. Quem fez foi ele, foi ela que venha. Se apresente. E às vezes acontece. E quando acontece, tudo bem, está tudo certo, mas na verdade não está. Disposição para acertar. Como que eu acerto? É renunciando a mim mesmo. Como que eu acerto? É entender que eu não posso andar nas trevas por culpa de terceiros. Eu preciso ter luz. E a luz só existe quando eu volto atrás e acerto os meus ponteiros. Nicodemos, ele disse: o que eu tenho que fazer? Zaqueu, né?
transgredi, devolvo. Quanto? 4 vezes mais. Porque tudo que eu cometi é motivo de eu ser lançado fora do tribunal de Cristo, aonde está o galardão, como disse Apocalipse, que é o galardão está na mão dele, ele dá a quem ele quer. Então eu preciso voltar, eu preciso reconhecer, porque depende a nossa salvação das nossas reações. O salmista Davi, no Salmo 51, ele vai olhar para trás e vai dizer: eu preciso consertar um erro que eu cometi. Queridos, vocês não podem ser, como chama? Retroativo? É isso? Eu acertei. Para tentar fechar todas as brechas que foi deixada atrás, não. Você só precisa reconhecer aonde você errou e aonde você pôde consertar, você conserte. Aonde você pôde nascer de novo, nasça mais uma vez. E o salmista, ele chega para o Senhor e ele diz: Senhor, você vai perdoar os meus pecados? Foi tantos. Senhor, me limpa. Eu pequei foi contra ti. Mas Davi tinha pecado contra quem? Se fosse eu que fosse julgar ele. Se fosse você que ia julgar ele. Davi tinha pecado, aleluia, contra uma família que estava conquistando, vencendo em favor de Davi. E ele vai, adultera com a mulher Betseba. Traidor, homicida, mentiroso. Só que o conceito não é a quantidade que você erra, não é o quanto você errou, é o quanto você está disposto a consertar os seus erros. Isso vale diante de Deus. Como consertar? Disponibilidade. Precisa tirar tempo para isso, refletir. Pensar quem eu traí, quem eu transgredi, quem eu maltratei, para quem eu falei, para quem eu retribuí aquilo que a pessoa não merecia. Eu preciso cair, aleluia, diante de Deus, quebrar essa resistência para que haja quebrantamento de coração. E Davi, ele vai dizer: limpa-me, Senhor, com isopo. Era uma erva que era feito um banho especial para quem estava leproso. E Davi, ele vai dizer: olha, só que eu sei, Senhor, se o Senhor fizer isso, me purificar, eu vou ter poder, eu vou ter autoridade e eu vou falar dos teus feitos. Conceito, disposição para consertar o que se errou. Porque Isaías, ele vai dizer, eu tenho 4 minutos. Isaías, ele vai dizer: olha, envia-me a mim. Mas antes disso, ele disse: purifica o meu pecado. E essa purificação veio por intermédio de uma brasa vindo do altar. Porque quando isso acontece, o nosso coração, ele é quebrantado, e aí eu não vou transferir responsabilidade para terceiros. Porque Isaías, ele poderia muito bem, ele vivia uma época onde tinha 80 sacerdotes. É isso, pastor? No ano do rei Uzias, no reinado do rei Uzias, segundo as Crônicas 26.
Ele poderia chegar para a Deus e falar: tem 80 sacerdotes lá, eles estão prontos, até resistiram ao rei Uzias, porque ele não estava pronto para adorar, para oferecer sacrifício. Todos os 80 estão, escolhe um deles. É assim que a gente faz. Tanta gente na igreja vai escolher logo eu. Tanta gente capaz vai escolher logo eu. Não. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está olhando para o seu coração e está dizendo: o teu coração foi purificado. Abre a boca e diga: usa-me a mim, eu estou aqui. Pronto. Usa-me. As marcas de uma pessoa quebrantada, ela tem que ser grata pelos confrontos que sofre. Nós somos confrontados, foi lido aqui, todos os dias nós somos entregues à morte. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Aquele texto eu acho maravilhoso, porque ele começa no versos 31 dizendo: em todas essas coisas, olha para trás as guerras que nós enfrentamos. Se Deus é por nós, quem será? Ou seja, quem pode vencer Deus se está por nós? E aí ele vai trazer uma lista de coisas que eu e você somos capazes e passaremos, independente se eu quero ou não, mas somos capazes de vencer. O quê? Fome, nudez, perseguição, angústia, espada. Tudo isso está dentro do nosso conceito. Aí entre uma coisa e outra, Deus vai falar: em todas essas coisas, você, ser humano, que é capaz de ter um coração quebrantado, vocês são muito mais do que vencedores. Só que aí ele faz já vem em seguida, dizendo assim: olha, se você vencer a tribulação, a guerra, a perseguição, toda essa lista, eu vou dizer que você é vencedor, mas eu vou te dar uma outra lista que você não pode vencer, mas eu estou com você. Você pode vencer principados? Você pode vencer potestade? Você pode vencer a morte? Você pode vencer a vida? Porque o segundo estágio não é para você, é para Deus. Você se humilha, você vence todas essas coisas. Mas quando você se humilha e vence essas coisas, Deus dá um ânimo para mim e para você. Você é mais do que vencedor. E quando ele diz assim, ele está dizendo: agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou vencer a morte, eu vou vencer principado, eu vou vencer potestade, porque eu sou o Senhor. E eu sou contigo. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Que Jesus Cristo venha abençoar. Em nome de Jesus. Se você puder, aplaude ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.